Deixa eu pensar. Eu nunca tive acesso a conhecer a minha história na realidade, nem entender por que minha mãe, ela criou 4 filhos e abriu mão de um. Eu cresci toda a minha vida querendo conhecer esse pai biológico, saber quem era. É como se fosse uma coisa que eu não podia saber, eu não podia descobrir. A imagem brutal da forma que aquele homem me tratou naquele dia, ela ficou gravada na minha mente. As marcas do espancamento, as marcas das dores, as marcas dos xingamentos. Esse ser supremo do universo, a quem eu chamo ele de Deus, alguém lá em cima não me quis. Olá, eu sou Fábio Turci e este é o podcast Existo. Toda quarta-feira, o Existo vai trazer a história de alguém que muitos de nós não enxergamos ou até julgamos sem conhecer. Mas é alguém que está ali lutando para sobreviver, enfrentando barreiras e mostrando uma força que parece impossível caber numa pessoa. A história de hoje é sobre a força da Ohana, de 42 anos. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Quando se mudou de Pernambuco para São Paulo no ano 2000, a Ohana buscava mais do que uma vida melhor. Buscava a própria vida. Eu desenvolvi os sintomas, né? Eram umas febres contínuas, eram diarreias contínuas, náuseas contínuas e eu só perdendo peso, a pele manchando. E no mês de novembro eu comecei a ser socorrida constantemente. Os médicos tratavam como se fosse uma virose. Mandavam eu tomar o famoso soro caseiro e eu cada dia mais perdendo peso, cada dia mais a infecção aumentando. Até que na virada de 99 para 2000 eu tive uma crise de convulsão que foi gerando outra crise, mais outra crise e outra crise. Fui socorrida para a referência de infectologia do nosso estado, Pernambuco, que é o Hospital Correia Picanço, e foi quando o médico diagnosticou que eu tinha AIDS. Ohana estava com 19 anos. Eu não descobri por meio de uma notícia em que eu pudesse ainda caminhar para o hospital e correr contra o tempo para poder tomar a medicação e ainda ter firmeza no corpo físico para levar adiante. Eu descobri já doente. A minha vinda para São Paulo foi justamente nesse período, né? Devido ao nível de infecções que eu desenvolvi, uma tuberculose, uma meningite, uma neurotoxoplasmose, mais uma sífilis, e então eram muitas infecções juntas e onde a gente estava lá em Pernambuco, o Estado, a Secretaria de Saúde e o Hospital Correia Picanço não conseguia entender tudo aquilo dali. Vim para o Emílio Ribas. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é uma das maiores referências em doenças infecciosas da América Latina e atende pacientes do SUS. Ohana estava em boas mãos, mas a AIDS não era a única dor que ela trazia consigo. Eu sou filha adotiva, né? A minha mãe que me criou, ela é tia da minha mãe biológica. Embora tudo tenha ficado em casa, eu nunca tive acesso a conhecer a minha história na realidade, nem entender por que minha mãe, ela criou 4 filhos e abriu mão de um. E isso para mim nunca foi de fácil compreensão e entender por que ela escondeu o meu pai de mim também, entendeu? E eu cresci toda a minha vida querendo conhecer esse pai biológico, saber quem era, mas nunca isso foi passado para mim ou minha mãe me contou
Então foram anos eu tentando, eu lutando, mas nunca consegui descobrir nada porque era tudo muito fechado. Então é como se fosse uma coisa que eu não podia saber, eu não podia descobrir. Eu, por vezes, na estrada da vida, senti falta dele. Que eu quis, em momentos difíceis que eu enfrentei na minha juventude, eu quis e não tive. Porque o pai que me criou era um homem bom, me criou, me educou, mas foi embora muito cedo e eu não tive a oportunidade de ter o colo do outro, o abraço. Isso me fez falta. Da mãe adotiva, Ohana tem muitas lembranças. Minha mãe era uma mãe muito fechada naquele sentido de dar espaço para que eu pudesse frequentar a rua, para que eu pudesse viver no hall de amigos. Era uma vida totalmente mais casa, família e igreja. Eram esses os 3 caminhos que eu podia transitar. E o portão era aberto de vez em quando para 2 vizinhazinhas que tinha, da direita e da esquerda, que eram amigas de mamãe. Então ela permitia que as meninas fossem brincar, né? E as brincadeiras das meninas eram brincadeiras de bonecas, eram brincadeiras de coisinhas femininas. Eu não tinha apego aos carrinhos de corrida, aos bonequinhos, aquelas coisas masculinas. Eu gostava daquilo, eu achava bonito as roupas das meninas, eu vestia também. Então estava entre nós, dentro do quarto, assim, brincando, mamãe não estava vendo. Eu me sentia uma menina. Então, era aquilo dali que desde criança já me mostrava, já me dava a entender que existia uma menina lá dentro, que existia uma mulher, que existia um lado feminino. Isso a gente está falando de que idade? Olha, isso a gente está falando, por incrível que pareça, dos meus 5, dos meus 6, 7 anos de idade. E são lembranças bem vivas. Naquela época a gente assistia muito os programas infantis televisivos e a gente acabava cantando as musicazinhas televisivas. A gente fazia o Hilarie. A Xuxa. A Xuxa, a gente cantava, a gente imitava aquelas musicazinhas, então o vestir aquela roupa feminina trazia com mais força ainda aquele poder de o lado feminino sair para fora. Você falou que você vestia a roupa feminina sem a sua mãe ver. Por que era sem a sua mãe ver? A minha mãe era uma mulher totalmente religiosa, uma mulher muito rígida, que tinha aqueles conceitos de nasceu homem, tem que ser homem, nasceu mulher, tem que ser mulher. A mulher nasceu para casar com o homem nasceu para casar com a mulher. E era uma mulher totalmente religiosa, né? Que era casada com um homem que era pastor de igreja. Então, para ela, o momento daquele era insuportável. E aí você não sentia abertura para agir dessa forma na frente da sua mãe? Além de não sentir a abertura, tinha também a questão do medo, né? O medo de apanhar, o medo de ser reprimida, e eu não falo o tipo de repressão, era a punição, né? Alguma vez ela te pegou fazendo isso e te disse que era errado? Me pegou. Me pegou e não foi das melhores ela ter pego, porque eu tomei uma bela de uma surra, daquelas de cipózinho de goiabeira. E eu vi frases que: aprenda a ser homem, você nasceu homem. Homem não veste roupa de mulher. E como é que foi para você apanhar e ouvir tudo que você ouviu? Foi chorar, foi entender que eu não podia nunca ser uma menina e ter medo de fazer aquilo outra vez. Era como se aquela senhora fosse mãe de uma outra criança que só existia na cabeça dela, mas o medo fazia a criança de verdade tentar ser a criança idealizada. Eu tentei lutar.
Eu tentei lutar contra isso, né? E encontrei até um meio de tentar reverter essa vontade que foi de muito criança, né? Por ser criado dentro da igreja, ser criado dentro do meio religioso. Então eu comecei a participar dos projetos da igreja, do mundo cristão, gospel. Então foi as minhas tentativas de fuga, de dizer para mim, não, eu vou conseguir, eu não vou mais ter vontade, eu não vou mais ter desejo. Quando o desejo vier, eu vou repreendê-los, vou expulsá-los de dentro de mim e vou fazer o que mamãe quer. Vou ser do jeitinho que ela quer. Como é que você tentava expulsar esse desejo? Com sofrimento. Era com muito sofrimento, porque quando a vontade vinha de usar uma roupa feminina, quando a vontade vinha de brincar com as meninas, de brincar com a bonequinha, eu via as meninas com a bonequinha e eu queria ter uma, mas aí eu me lembrava, mamãe não vai gostar, vai contrariar, ela vai me bater, ela vai me castigar. Então, para mim, aquilo dali me sufocava, aquilo me machucava, me maltratava, mas era a velha frase que eu tinha que obedecer à minha mãe. E aquela criança ainda viveu o horror com apenas 10 anos de idade. E eu sofri um abuso sexual, né? A imagem brutal da forma que aquele homem me tratou naquele dia, ela ficou gravada na minha mente, ela ficou gravada não somente na minha mente, mas também ficou gravada no meu corpo. As marcas do espancamento, as marcas das dores, as marcas dos xingamentos. O abusador era alguém próximo? Alguém muito próximo da minha família, né? Principalmente do meu pai, porque era uma pessoa que frequentava a nossa casa, que também tinha uma função eclesiástica dentro da igreja. Essa foi mais uma dor sufocada naquela infância no interior de Pernambuco. Aquilo virou notícia, mas ao mesmo tempo que virou notícia teve que ser ocultado, por motivo de sermos uma família toda envolvida dentro dos critérios religiosos, pessoas que tinham funções eclesiásticas dentro da igreja. E diante daquele episódio a gente teve que sair da cidade, inclusive ser trocado de cidade, ser mudado de cidade para poder abafar todo aquele caso. A família vai para um lado, ele vai para outro lado e está tudo resolvido. Eu nunca consegui entender porque para meus pais foi melhor fugir do que encarar aquele momento e poder falar sobre aquilo e entender que eu precisava de ajuda. E eu acho que um dos grandes detalhes que pesou mais ainda foi não ter se preocupado com a minha questão emocional, com o que poderia sobrevir sobre mim como carga emocional no futuro. Que marcas isso deixou em você? Marcas imensas, sabe? Porque eu passei anos na minha vida sem conseguir encarar a rua, sem conseguir encarar pessoas, principalmente pessoas do sexo masculino. Homem sempre foi um fator de causar medo, de causar pavor. Então, para mim, eu fiquei com aquele espelho de que todo homem ele é dessa forma. É malvado, é bruto e tem pensamentos ruins. O trauma começou a afetar os estudos. Eu trocava todo ano de escola porque eu tinha medo, por exemplo, se eu percebesse que algum menino se aproximava de mim e ele tinha uma intenção errada, uma intenção que me assustava, então eu já trocava de escola. Era o efeito do abuso. Era o efeito do abuso, né? Eu gerou esse desconforto de eu enxergar medo, de eu enxergar pavor e de eu ter uma percepção de que se olhasse demais para mim era porque estava tramando alguma coisa contra mim. Então eu já criava um meio
de pedir a minha mãe para me transferir de escola. Tinha muito medo da minha mãe, então eu nunca contava para ela na realidade o que se passava, né? Eu nunca cheguei a dizer para ela o que estava me incomodando, eu só dizia para ela que eu queria trocar de escola. E ela simplesmente me trocava de escola. Ela nunca procurou saber por que tantas trocas? Não, ela nunca procurou saber, né? A minha mãe, ela era uma mulher que era analfabeta, né? Ela não sabia nem sequer assinar o nome, né? Ela assinava com a digital do polegar. Então ela nunca foi de procurar os professores, ela só ia na escola se o professor mandasse um recadinho dizendo que ia ter uma reunião de pais e mestres, de que ela precisava assinar algum documento, aí ela ia. A parte disso, ela não ia na escola. Ohana ainda estava no ensino fundamental, lidando com esse medo na escola, com o sufocamento por não poder ser quem era, quando foi empurrada direto para a vida adulta. Era aquele casamento daquela época em que a gente não escolhia com quem queria se relacionar, eram os pais que escolhiam. E meus pais foi quem escolheram uma mulher para que eu casasse. Foi eles que foram lá no cartório, assinaram o termo de consentimento para que eu casasse, por sermos de menor idade, a maioridade era os 21 anos, então para quem tinha 14 não ia dar. Por que um casamento com 14 anos de idade? Eu acredito que na realidade era uma questão de poder evitar tudo aquilo que meus pais enxergavam e sabiam que eu sempre fui na realidade. E o medo deles de eu poder deixar que isso se tornasse uma realidade fez com que eles criassem um meio de sufocar. E era casando. Meus pais sempre quiseram me consertar. Minha mãe, principalmente, que viveu mais tempo, ela sempre quis mudar essa história, ela sempre quis reverter essa história. O casamento foi como um cadeado no armário. Sem espaço para sair, Ohana foi levando a vida. O diagnóstico de AIDS, 5 anos depois, reacendeu a preocupação da família com a porta do armário. Para mim foi duro poder ouvir aquela notícia, né? Primeiro porque quem ouviu primeiro não fui eu, né? Quem ouviu primeiro foi a minha mãe. E a minha mãe tinha que me repassar, mas ela não conseguia me repassar porque ela não conseguia digerir aquela ideia de ter uma pessoa da família com AIDS. O que sua mãe não conseguia digerir era a preocupação com a sua saúde ou era o estigma de ter alguém com AIDS em casa? Era o estigma de ter uma pessoa com AIDS e as pessoas poder saber. Porque era tudo que ela vinha tentando esconder todos os anos, a questão dela saber que eu tinha uma tendência feminina e de repente poder ter que admitir que eu tinha AIDS. A família não sabia que, àquela altura, Ohana já saía do armário pelos fundos. E frequentava baladas às escondidas. Baladas LGBT. Baladas LGBTs. Era o que eu fazia. Para fugir, para escapar e para poder ser eu e viver o que eu queria viver, era o que eu fazia. Frequentava até por conta de escola, faculdade, trabalho, dia a dia, a gente acaba criando vínculos de amizades, né? Então, os vínculos de amizade nos levam a conhecer. Uma noite, no meio de uma viagem ao Recife, ela saiu com um rapaz que tinha conhecido na igreja. Tinha uma boate chamada MKB, né? Que era Meu Caso Bar. E nós fomos para essa boate, para o Meu Caso Bar. Mas de repente eu conheci um dos donos da boate. E bateu um encanto. E aí ele me chamou e disse: "Você não quer fazer um show?" Eu digo: "Que show? Eu não sou artista." Ele fez: "Não, mas não precisa ser artista. Eu estou precisando de alguém para subir no palco e fazer uma dublagem. Você vai cantar a música da Rosana, O Amor e o Poder. Você só vai dublar. Vai dublar, fazer uns caracteres, vai vestir um belo vestido, colocar uma bela peruca, eu vou fazer uma bela maquiagem e você vai subir."
coisa tão boa. Colocar aquela peruca, fazer aquela maquiagem. E por incrível que pareça, não era um personagem, era uma realidade. Porque era eu que estava nascendo. E quando eu subi no palco, ele disse, não, você não pode subir com um nome civil, você precisa de um nome de guerra. Eu automaticamente gritei, Ohana Bittencourt. Surgiu. E ele vai no palco e apresenta, e agora com vocês, Ohana Bittencourt. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução. E eu subi no palco, muito bela naquela noite, e dublei pela primeira vez na minha vida, e pela primeira vez eu me senti mulher de verdade, eu me senti realizada, plena, e vi que a Ohana pela primeira vez veio à vida. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Como é que foi a partir do dia seguinte, viver com aquela memória, mas continuar na mesma vida de antes? Aí era onde estava o sofrimento, né? Você viver algo tão bom, que te trouxe tanta alegria e tanta felicidade, e logo depois você poder ter que reprimir tudo aquilo e fazer de conta que nada tenha acontecido. Na sua vida oficial, Ohana havia feito magistério porque tinha um sonho de dar aulas. Depois ainda se formou em História. A minha vida foi estudar, né? Era uma das coisas que minha mãe sempre me dizia, estuda, porque a única riqueza que o ser humano tem na vida é estudar. Ela chegou a lecionar, mas passou a se dedicar apenas à igreja evangélica que a família frequentava. Cheguei a ser pastor, liderei igreja por mais de 15 anos da minha vida, foram dedicados a cuidar de igrejas, tomar conta de igrejas, foram dedicados ao mundo gospel, pregar, palestrar, cantar. Nessa vida oficial, o pastor era o oposto da Ohana. Como pastor, você chegou a ter que falar contra pessoas como você? Sim, e são coisas que hoje eu relembro e retomo na minha cabeça e eu penso comigo, puxa, o quanto eu fui insana e como eu errei e como eu machuquei pessoas com a minha fala, porque o poder da oratória ele é muito forte, né? E quantas pessoas eu machuquei, quantas pessoas eu feri quando eu pregava contra a homossexualidade. Eu escrevi até um livro pregando contra essa temática da homossexualidade, né? E isso era tão forte que eu tenho um arrependimento muito grande dentro de mim, porque eu cheguei a usar a AIDS como se fosse uma punição, e aí eu usava essa fala para exemplificar e fazer com que as pessoas sentissem medo de pecar, sentissem medo de ser elas, porque olha, se você for por esse caminho, você vai ser punida como eu fui, você vai ser punido como eu fui punido, ó, Deus me puniu, por isso que eu hoje convivo com AIDS, era essa minha fala. Quer dizer, você reconhecia ali que havia tido uma relação homossexual, é isso? Exatamente. E tinha sido punida por isso? E tinha sido punida por isso. Você chegou a acreditar na sua própria fala? Não. Eu não acreditava. Eu sempre vi e entendi que esse Deus não era um Deus tão carrasco assim, o quanto me diziam que ele era, mas a vivência, o dia a dia, a influência
me levaram a fazer isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria, não, essa fala não vai existir. O casamento durou mais de 20 anos. Eram dias de angústia, onde eu tinha que fazer um papel que na realidade era um papel que durava bem, e era um papel de sorrisos e alegrias, mas isso era somente enquanto a gente estava em público. Porque dentro de casa, na realidade, nós prezávamos apenas pela amizade. Somente pela amizade. Era um casulo de medo, era um casulo de sofrimento, de tristezas, de lágrimas, que me levaram a adoecer psicologicamente. O medo, os traumas, as dores vivenciadas, né? Eu fui fazendo uma somatória de tudo aquilo, né? Desde o dia em que eu fui abusado sexualmente, o dia em que eu tive que tentar entender por que eu tinha sido adotada, por que minha mãe abriu mão de mim, por que eu não conheci meu pai, o sofrimento que me gerava de não poder ser quem eu sempre fui na realidade. E os anos foram passando até o dia em que eu comecei a ter surtos psicóticos que foram aumentando, e eu tive que ser hospitalizada, internada. Foi quando eu tive o diagnóstico de síndrome do pânico, e isso só foi aumentando, até o dia em que eu resolvi pôr um fim em tudo aquilo. Mas aí eu digo que naquele dia alguém lá em cima acho que disse que não era hora de eu ir para lá. E resolveu me dar uma outra chance, porque eu sobrevivi. O CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas por dia. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, é só ligar para 188. A ligação é de graça. Depois da restauração da pele e da cirurgia de enxerto, eu fui hospitalizada no CAISM, né? O CAISM é um centro de referência de psiquiatria lá na Vila Mariana. E foi quando eu ouvi do psiquiatra uma frase que me impactou e me fez tomar decisões, né? Você só tem 2 caminhos: aceitar e viver, ou então terminar os seus dias aqui em cima de uma cama psiquiatricamente louca. E eu optei por viver. Saí do hospital disposta a mudar de vida, saí do hospital pronta para ter uma conversa definitiva com a minha ex-mulher e resolver toda aquela situação do passado, do presente, e foi onde o meu casamento foi ao fim. Porque eu acho que a pior sensação do mundo é você não poder ser você. É você não poder respirar sendo você, falar sendo você, se apresentar sendo você. E eu vivia sendo uma pessoa que não era eu. O terno era bonito, o sapato era bonito, o corte do cabelo era bonito, mas não era eu, não era o que eu queria ser. Eu queria ser essa pessoa que está aqui hoje diante de você. Sempre começo o dia maquiando, né? Para dar aquele tapa no visual. E minha maquiagem ela é bem simples, sabe? Geralmente eu uso um corretivozinho, né? Só para dar uma coberta nessas bases um pouco expostas. Mas na nova vida, Ohana continuaria perdendo. Terminando o meu casamento foi a hora em que eu tive que encarar o que eu não esperava, né? O abandono, o desprezo. O abandono e o desprezo de todos aqueles que um dia disseram que estariam comigo em qualquer momento, circunstância ou situação da minha vida. E eu acreditava que realmente isso era verdade, né? Porque
porque eu acreditava naquela pegada de que o amor era maior do que qualquer outra coisa, ou do que qualquer decisão que você tomar, ou de qualquer atitude que você tomar, o amor é maior. Foi a notícia do meu casamento ter terminado, se espalhar, e de repente ninguém mais era meu amigo. E quantas vezes eu não ouvi frases, mesmo pessoalmente, cara a cara, de pessoas que me chamaram de aberração, filho do diabo, pessoas que disseram para mim que eu ia para o inferno. O meu meio de trabalho era totalmente agora no mundo gospel. Então, devido à minha decisão da transexualidade, eu me tornei para uma pessoa desacreditada. Então, tudo aquilo que eu fazia foi tirado de mim, né? Num dia só. Eu fui morar na rua. Eu fui encarar a realidade da rua. Eu não tinha mais meios de me manter um aluguel em uma casa. Tudo que eu tinha com o meu divórcio ficou para minha ex-mulher e para o meu filho. E eu preferi encarar o obstáculo da vulnerabilidade social, mas ser eu. Foram 20 dias na rua. E até o dia em que eu passei mal e tive que ser socorrida para o pronto-socorro, ali em Santana. E depois da medicação, eu desidratada, aí um médico me encaminhou para o serviço social do pronto-socorro. Foi quando a assistente social ela me encaminhou para um albergue. E foi a primeira vez que eu conheci o que era um equipamento social. Isso foi há 5 anos. Desde então, Ohana já passou por diferentes serviços municipais de acolhimento. Neles teve a chance de trabalhar e no trabalho encontrou um novo norte. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho dentro de um equipamento social e eu fui trabalhar como orientador socioeducativo. Junto a qual tipo de público? Com o público da vulnerabilidade social. Pessoas em situação de rua? Pessoas em situação de rua, só que como orientador socioeducativo, né, eu trabalhei no período noturno, né, e dentro de um equipamento social, né. Depois eu vim conheci outro equipamento social, né, que foi o Prates 1, onde eu vivi um tempo também. E dentro do Prates 1 eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi trabalhar como agente de saúde. E mais uma vez também com um público de vulnerabilidade social, né. Ohana via nas pessoas que atendia a história dela própria. Tanto como orientador socioeducativo quanto como agente de saúde, eu acabei me deparando com muitas pessoas com HIV. Eu tinha HIV. Eu acabei me deparando com pessoas que tinham transtornos mentais e eu tinha aquele enfrentamento com o transtorno mental. A gente se depara com pessoas desmotivadas, pessoas que já desacreditaram da vida, pessoas rejeitadas pela família e hoje estão na rua, porque tiveram que sofrer a rejeição, o desprezo, o abandono. E aí é onde eu digo que as histórias se cruzavam. Então era poder dizer para as pessoas, tem possibilidade de mudança, tem possibilidade de esperança, tem possibilidade de você acreditar em você, porque você é quem tem que acreditar em você. Só vão acreditar em você no dia que você mesmo acreditar em você. Hoje, Ohana vive na Casa Florescer, um centro municipal de acolhimento para mulheres trans e travestis, e frequenta serviços públicos, onde é acompanhada por psiquiatras e terapeutas. Está dormindo bem? Tô. Está se alimentando? Tô. Ela toma remédios para a saúde mental e para a AIDS. Graças ao tratamento, a carga viral no organismo dela despencou. Hoje eu estou há 12 anos indetectável. Eu tive um filho dentro dessa sequência de estar indetectável. E meu filho nasceu também sem carga viral ativa. No transporte público, quando vai atrás dos serviços de saúde, Ohana percebe que algumas pessoas evitam se aproximar e já sofreu importunação sexual. Mas continua enfrentando os trajetos, inclusive para estudar. Está fazendo curso técnico em enfermagem
para cuidar melhor de quem vive na rua. Eu já tinha em mente que era um curso que iria me dar um reforço para trabalhar com a população vulnerável, entendeu? É isso que eu quero para mim. Depois de lutar uma vida para ser mulher, mulher é o que a Ohana vê no espelho todos os dias. Para mim é poder me enxergar viva. Além de viva, poder me enxergar não apenas como um personagem que está surgindo com uma maquiagem, mas como pessoa mesmo, como uma Ohana maquiada, pronta para viver, para encarar o dia, a luta do dia a dia, as batalhas, a rua e os desafios que estão nos esperando lá fora. Este foi um episódio do Existo. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, @existo.podcast. Na quarta-feira que vem, o Existo vai contar a história do Tiago, um rapaz que sofreu desde cedo perdas doloridas na família. Começou a usar drogas, viveu na rua, na Cracolândia, até conseguir sair e fazer uma faculdade, mas ainda não é visto. Eu acho que quando você sente na pele, você torna isso em realidade para você. E quando você consegue enxergar as pontes e os caminhos para se superar, você não quer ficar só com você e para você. Você quer compartilhar. É igual o conhecimento. Conhecimento a gente compartilha. Quando é bom, a gente compartilha. O que é bom, a gente compartilha.